Ao prepararmos os alimentos, é comum aquecermos a água em recipientes abertos. Nesses recipientes, a água entra em ebulição. Então, vamos lá, vaporização. Existe a normalidade na vaporização? Abre o microfone, fala comigo. Existe anormalidade na vaporização? Não existe não, Turco. Não, não existe. Todo mundo é igual. Onde existe anormalidade? Na fusão. Ele não falou de fusão. Então, continua. Quando sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, ou seja, a pressão de vapor é a quantidade de energia que a molécula possui para poder vencer a pressão atmosférica. Considerando-se as informações dadas, pode-se afirmar que a temperatura de ebulição da água será... Então, vamos aqui para baixo. Vamos rolar a tela aqui para baixo. O cara me deu um gráfico, tá vendo? Olha para o gráfico, pessoal. PA é a pressão atmosférica, está escrito aqui em cima, em milímetros de Hg. H é a altitude do relevo. Observe que o gráfico mostra que quando a altitude, olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é altitude? É, né? Em quilômetros. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso, olha aqui, ó. Altura em quilômetros. Altura em quilômetros. Quando a altura é 0, a pressão é 700, quase 800. A gente sabe que corresponde a 760. Todo mundo conhece esse valor? Se não conhece, anote aí agora e memorize. Pressão atmosférica normal, nível do mar. Nível do mar é a altura 0. 0. É o lugar mais baixo possível da superfície. Muito bem. 760 milímetros de Hg. Milímetros de Hg. À medida que eu vou subindo, olha aqui, eu vou subindo até 10 quilômetros, ó. Até 10 mil metros. A pressão vai caindo. A pressão atmosférica vai ficando cada vez menor. Até atingir algo em torno de uns 100 e poucos milímetros de Hg. Vem de 760 até 100 e poucos. Todo mundo entendeu o gráfico? A altitude reduz a pressão atmosférica. Aí ele me dá um quadro onde tem a localidade Guarapari. Guarapari é uma cidade litorânea. A altitude é 0. Belo Horizonte, 850 metros. Eu dei esse exemplo. As nossas cidades aqui, elas estão mais ou menos a uns 900 metros de altura. E o Pico da Bandeira? Se não me engano, o Pico da Bandeira é o lugar mais alto do território brasileiro. O lugar mais alto do território brasileiro é 2.892 metros, 2,8 quilômetros, 2,9 aproximadamente. Então, a pergunta do cara é assim, ó. A temperatura, vamos lá, a temperatura de ebulição da água será. Muito bem. Quanto mais eu subir, menor é a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição da água é maior em Belo Horizonte? Não, é maior em Guarapari. Menor em Guarapari? Não, é a maior de todas. A mesma nas 3 localidades, desde que considerando água pura? Não, não é nada disso, tem nada a ver a água ser pura ou não. A pressão atmosférica ela vai mudar a temperatura de mudança de estado. Menor no Pico da Bandeira? Sim. Gente, alguém tem dúvida da questão? Pico da Bandeira, o lugar mais alto. Se eu olhar para o gráfico, eu enxergo isso também, ó. 2,9, quase 3 mil metros. Se eu levar lá no gráfico, dá pouco mais de 400 milímetros de Hg. Cidade como Belo Horizonte, 800 metros está aqui, ó, antes de 1 quilômetro. Se eu levar lá, vai dar uma pressão muito maior. Dúvida? Resposta, letra D. Tá bom. Então, vamos para a questão número 16. Para liquefazer um gás. Gente, nós já discutimos isso. Eu quero pegar gás, observe, ele não falou vapor,
Ele falou gás. Como é que eu faço para o gás virar líquido? Eu vou usar esse gráfico aqui. Pessoal, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Olha para cá. Esse gráfico aqui. Estou usando o gráfico da questão. O gás está depois do ponto crítico. O que eu tenho que fazer para pegar um gás nesse ponto aqui, por exemplo, e levar até líquido? O que eu tenho que fazer para sair desse pontinho e chegar nesse? Primeiro, eu tenho que reduzir a temperatura. E depois eu tenho que aumentar a pressão. Gás só vira líquido se eu fizer as duas operações. Vapor, não. Se eu pegar um ponto qualquer do vapor e só comprimir, ele pode virar líquido. Gente, todo mundo entendeu a diferença? A pergunta do cara é assim, ó. Para liquefazer um gás, o que eu devo fazer? A. Comprimi-lo. Comprimir é aumentar a pressão. Então, é uma linha vertical. Isotermicamente. O que quer dizer isoterma? Temperatura constante. Então, é uma linha vertical mesmo. Há uma temperatura acima da crítica. Não. Se eu pegar uma temperatura acima da crítica e só comprimir, ele continua gás. B. Apenas levá-lo a uma temperatura abaixo da crítica? Não. Se eu pegar um gás e só baixar a temperatura, só, uma horizontal, provavelmente ele vai virar vapor. A não ser que eu tenha uma pressão muito alta, aí se eu só baixar a temperatura, ele pode virar líquido. Mas não é obrigatório. Então, letra B não é a melhor opção. C. Simplesmente comprimi-lo, qualquer que seja a temperatura. Não, eu não posso pegar gás e só comprimir. Se eu só comprimir, ele continua gás. D. Diminuir sua temperatura abaixo da crítica. Ok, então eu pego o gás e diminuo a temperatura. Legal. E dependendo da pressão, comprimir. Sim. Se a pressão for baixa e eu só reduzir a temperatura, ele vira vapor. Se eu comprimir, aí ele vira líquido. Então, letra D é legal. Gente, está tudo bem? Você entendeu direitinho? E letra E, é impossível liquefazer um gás. Pode parar. Eu dei o exemplo. O botijão de gás da sua casa. Se você for lá agora, levantar o botijão e chacoalhar ele um pouquinho, você vai perceber que tem líquido no fundo. Porque ali você tem um gás muito comprimido que foi colocado ali dentro a baixa temperatura. Certo? Gente, tudo bem? Questão número 16, letra D. Quer perguntar qualquer coisa? Essa foi bem tranquila. Foi de boa? Sim. Tá bom. Então vamos tentar outra. Que tal se a gente tentasse essa questão 19 aqui, pessoal? Vamos ver o que ela fala? Se você tiver alguma sugestão, fica à vontade. Pergunte, peça. Questão 19. Observe os diagramas de fases de duas substâncias diferentes. Ok? Então vamos olhar? Por favor, olhe para os dois gráficos, seja no livro, seja aqui na tela, e diga para mim, qual é a única diferença entre estes dois gráficos? Abra o microfone, participe, vamos lá. O primeiro é de substância anômala. Isso! O primeiro é de substância anômala. E o segundo? Substância normal. Perfeito. E qual a diferença entre eles? É a temperatura de fusão. Perfeito. A curva de fusão. A curva número 1. A número 1 é a curva de fusão, nos dois gráficos. E a curva número 2? Qual é a curva número 2? Abra o microfone, responda. Ebulição. Isso, ou vaporização. E a curva número 3? Solidificação, tudo.
Sublimação. É fácil saber, porque dá uma olhadinha, olha, se eu cruzar a curva número 3, eu estou passando de sólido para vapor. Sólido para vapor chama sublimação. Se eu cruzar a curva número 1, eu estou passando de sólido para líquido. Então, é fusão. E se eu cruzar a curva número 2, eu estou passando de líquido para vapor. Então, é vaporização. Entendeu como você decora isso? Não é difícil, não. Entendi. É só você olhar. Se eu cruzar daqui para lá, eu estou indo de sólido para líquido. Então, é fusão. E assim por diante. Mas, beleza. Isso aqui é anômala, essa aqui é normal. No gráfico de cima, quanto à fusão, aumentar a pressão diminui a temperatura de fusão. No gráfico de baixo, aumentar a pressão aumenta a temperatura de fusão. A diferença é essa. Então, vamos ler as alternativas. Marque a opção correta. Gente, esse assunto não é difícil. Se isso cair numa prova de vestibular ou do Enem, você tem a obrigação de acertar, porque é muito fácil, muito legal. A. As curvas marcadas com os números 1 e 2, em ambos os diagramas, correspondem às transições das fases líquido-vapor e vapor-sólido, respectivamente. Então, vamos lá? Tanto lá quanto aqui, né? Então, vamos lá. A 1 é líquido-vapor? Não, a 1 é sólido-líquido ou líquido-sólido. Essa curva tanto pode ser chamada de fusão, quanto pode ser chamada de solidificação. Qualquer um dos dois nomes é o mesmo. Porque são só sentidos contrários. Ou é do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. Então, já está errado. Todos concordam? E ele está falando que a 2 é de vapor para sólido. Não, a 2 é de líquido para vapor ou vapor para líquido. Ou é vaporização ou é condensação. Então, é falso. B. Os pontos T, marcados em ambos os diagramas, são conhecidos como pontos críticos. T é o crítico, pessoal? Estou perguntando. Não. Não. Como é que chama o ponto T? Não, gente, não me mata de vergonha, não, hein? Ponto triplo, Túlio? Triplo. Triplo. Por que ele chama triplo? Porque eu Porque consigo... nele os 3 estados se sobrepõem. Pronto, é isso. Pronto, olha aí que frase legal. Cara, você resumiu super bem. Os 3 estados juntos. Pronto. Na mesma pressão, na mesma temperatura. Perfeito. É uma condição especial. Particular, né? Então, não é crítico, não. Onde é que está o ponto crítico aqui, pessoal? Onde é que fica o ponto crítico nesses gráficos? Na curva número... Vamos? 2. 2. Muito bem. E é uma linha vertical. É uma linha vertical. O ponto crítico tem uma linha vertical passando por ele, indicando a temperatura a partir de onde a substância deixa de se comportar como vapor e passa a se comportar como... Gás. Perfeito. Gás. É isso. É só isso, gente. O gráfico é sempre desse jeito. Se você memorizar assim, acabou. Você mata qualquer questão. Uma baba. C. O primeiro diagrama é característico de substâncias cujo volume diminui na fusão. Atenção, atenção, atenção. Fusão é quando derrete de sólido para líquido. O volume diminui. Isso é verdade? Vocês me disseram que o primeiro gráfico é de substância anômala. É normal você fundir um objeto e ele diminuir de volume? Gente, Não é não, Túlio. Não, sua experiência prática. Quando você esquenta um objeto, ele dilata. O normal é ele dilatar. Se você esquentar um objeto e ele diminuir de volume, ele é anômalo. Se ele é anômalo, é o primeiro gráfico. Está correto? Então, a primeira parte da frase está ok. O primeiro diagrama é característico de substância cujo volume diminui na fusão? Sim, porque é anormal. E aumenta na solidificação? Sim. Quando você esfria a água, congela a água, ela aumenta de volume. É por isso que quebra
Garrafa no congelador, dependendo, se a garrafa estiver muito cheia, o vidro diminui de volume quando resfriado. E a água que está lá dentro aumenta de volume quando resfriado. A garrafa pode não aguentar e quebrar, já deve ter acontecido com você na sua vida prática. Uma diminuição de pressão resulta em um aumento da temperatura de fusão. Sim, a curva é decrescente. Diminuir a pressão aumenta a temperatura. A letra C, na minha opinião, está corretíssima. Vamos ler as outras. D. O segundo diagrama é característico de substâncias cujo volume diminui na fusão. Não. O segundo diagrama é substância normal. Normal aumenta de volume quando aquecido. Uma diminuição de pressão resulta em um aumento da temperatura de fusão? Não. Uma diminuição de pressão diminui a temperatura de fusão para esse segundo grau. Diretamente proporcional. Então, D, falso. E o ponto crítico indica a temperatura em que a substância sofre fusão. Não. O ponto crítico, na curva número 2, na curva de vaporização, indica que a substância está passando de vapor para gás. Ela vai mudar de comportamento. Comportamento de gás é diferente de comportamento de vapor. Se você olhar um recipiente contendo vapor e um recipiente contendo gás, talvez você não consiga ver a diferença. Muito provavelmente você não vê a diferença. Macroscopicamente, gás e vapor são muito próximos. Mas você está vendo que microscopicamente são diferentes. Pessoal, quero saber se está tudo bem com a questão, se você quer perguntar alguma coisa. Posso continuar, então? Ok, então eu vou... Vamos ver se tem outra questão aqui legal para a gente fazer. Vamos tentar fazer essa questão número 22? Ó, como eu havia dito, alguém me perguntou assim, nossa, você já terminou... Eu não sei se foi nessa turma, se foi na outra. Você terminou o capítulo 4? Sim, 4 já era. Por quê? Porque esse gráfico aqui eu já tinha mostrado antes. Então, vamos fazer um exercício para recordar? 22. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura de um corpo de 20 gramas em função da quantidade de calor a ele fornecida. Durante o processo, o corpo sofre uma transição de fase, muda de estado, passando do estado sólido para o líquido. Assinale a alternativa correta. Pessoal, eu vou desenhar o gráfico aqui no quadro para a gente poder discutir melhor, tá? Então, olha para cá. Questão 22, é isso? Sim, 22. Então, vamos lá. O gráfico é assim, ó. Daqui a pouco eu paro o compartilhamento e você enxerga maior, tá? Só vou copiar o gráfico. No eixo horizontal, a quantidade de calor está medida em calorias. No eixo vertical, a temperatura está medida em graus Celsius. Aqui é o zero. Tudo começa no 0, 0. A primeira parte do gráfico é uma reta inclinada até uma quantidade de calor de 100 calorias e uma temperatura de 50 graus Celsius. O pessoal vai conferindo se eu estou desenhando corretamente. Aí, a partir deste ponto, o gráfico passa a ser uma horizontal. Isso quer dizer mudança de estado. Até o valor correspondente a 200 calorias, com a temperatura constante. A partir daqui, novamente, reta inclinada, até qual valor? 300 calorias. E uma temperatura, a temperatura sobe de novo. Vai até
100 graus Celsius. Pronto. Este é o gráfico que o cara forneceu. Ok? Então, preste atenção. Vou falar rapidinho. Você me diz se concorda ou não. E se tiver dúvida, você pergunta, tá? Aí depois alguém lê para mim as alternativas. Ele diz que é passagem do estado sólido. Ó, eliminei o compartilhamento. Você já consegue ver o gráfico grandão aqui. O cara disse que começa no estado sólido e que tem uma mudança de estado. A mudança de estado é sempre o patamar. É uma mistura de sólido mais líquido. Então, aqui nós temos o estado líquido. Quando a reta do gráfico é inclinada, indica calor do tipo sensível trocado. Patamar, calor latente. Reta inclinada, calor sensível. Alguém pode, por favor, ler em voz alta, no microfone, a letra A? Posso ler, Túlio? Pode, claro. A fusão do corpo ocorrerá a 100 graus Celsius se a sua massa for de 40 gramas. A temperatura, eu não ouvi direito. Repete, por favor. A fusão do corpo ocorrerá a 100 graus Celsius se a sua massa for de 40 gramas. Então tá. A fusão, ela ocorre aqui, ó, nesse patamar, 50 graus Celsius. Independentemente da massa. Não importa a massa. Não interessa a massa. Então, o item A é falso. Por quê? Porque a temperatura de fusão é 50 graus Celsius e não 100. Você pode ler a letra B, fazendo favor? O calor latente de fusão do corpo é de 10 calorias por grama. Então tá. Então vamos pensar. Eu vou admitir que a massa é de 40 gramas. Do jeito que ele propôs. Ele não falou na letra A 40 gramas? Então eu vou admitir que a massa é 40 gramas. Qual é o trecho de calor latente? O que ele está perguntando é o calor latente de fusão, não é isso? Para calcular o calor latente, a equação é ml. Que moleza? Fusão. Ok? A quantidade de calor trocado. A fusão ocorre entre esses dois pontinhos aqui, ó, de 100 até 200 calorias. Portanto, a quantidade de calor trocado é de 100 calorias. Gente, todo mundo concorda? De 100 até 200 são 100 calorias. A massa é 40. Então, o LF, o calor latente de fusão, será de quanto? Faz a continha. Simplifica, passa dividindo, é 2,5. Quanto ele falou? Ele disse que é 10. Então, falso. Letra C. Leia, por favor. A 100 graus Celsius será iniciada necessariamente uma nova transição de fase. Então tá. Ele está perguntando. Quando chegar em 100 graus Celsius, você vai mudar de estado de novo? Não sei. Não sei. Não faço ideia. Aqui poderia ter um outro patamar? Poderia. Mas ele não falou. Pode ser que a temperatura tenha que subir mais para encontrar o patamar. Consequentemente, falso. Eu não sei. Não tenho certeza. D. O calor latente de fusão do corpo é de 5 calorias por grama. Mas nós já fizemos aqui o calor latente, não já? É 2,5. Então, falso. Letra E. A fusão do corpo ocorrerá a 50 graus Celsius somente se sua massa for de 40 gramas. Não. Não é só se a massa for 40 gramas. Esse número independe da massa. Então, está tudo falso? Será que nós não lemos alguma alternativa? Túlio, no calor latente, você fez com a massa de 40 gramas, mas no enunciado fala 20. Ai, amor, falei 20? Desculpa, eu usei, foi a da letra A, então, né? Que a letra A fala 40, né? Então tá, sua colega já descobriu. Isso, ok. Então, sua colega já descobriu aí o problema. No enunciado, ele fala que a massa é de quanto? 20. Então, se eu colocar 20 aqui, ó,
e passar dividindo, o resultado é 5. Se é 5, eu acho que a resposta correta é essa. Não, né? Letra D, Tu. Letra D. A D é que ele fala 5? Então, ok. Ok, pessoal? Ó, vou repetir, então, para não ter dúvida. Ó. Eu não me lembrei que no enunciado o cara colocou a massa 20 gramas. E imaginei aqui que ele estava falando de 40 gramas que ele tinha citado na letra A. Ok? Se forem 20 gramas, então o L vale 5. A letra B é falsa, porque ele fala 10, se não me engano. E a letra D é verdadeira, porque ele fala 5. A temperatura de fusão independe da massa. Ô, gente, mas dava para calcular mais coisas aqui, ó. Dava para calcular mais coisas. Se a massa é de 20 gramas, que foi dado no enunciado, eu poderia calcular, por exemplo, nesse trecho aqui, ó, no primeiro trecho, eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B, esse ponto de C e esse aqui de D. Então, se eu pegar o trecho AB, o cara não perguntou isso não, pessoal. Eu é que estou extrapolando o exercício, tá? Se ele pedir o trecho AB, é calor sensível. Se é calor sensível, a equação é do tipo mc delta θ. É o Ki-Maceti. Nesse trecho AB, foram trocados 100 calorias. A massa, 20 gramas. O calor específico no estado sólido, eu não sei. E a variação de temperatura é de 0 até 50. Portanto, são 50. Aí eu corto 0, 0 com 0, 0. Isso aqui é 10. Passo dividindo. Quanto dá o calor específico sensível no estado sólido? 0,1 caloria por grama Celsius. O cara não perguntou, mas dá para calcular. Ah, dá para calcular mais alguma coisa? Dá, sim. No trecho CD, de novo, no trecho CD, o calor trocado é do tipo sensível, mc delta θ. Que macete? No trecho CD, foram trocados 100 calorias, de 200 até 300. Então, está aqui, 100 calorias. A massa é 20. O calor específico é no estado líquido, porque isso aqui é líquido. Aqui é sólido. No trecho AB é sólido, no trecho CD é líquido. E a variação de temperatura é de 50 até 100. Ó, de 50 até 100. Então, são 50 graus Celsius. Aí eu simplifico. Simplificando 2 zeros com 2 zeros, aqui dá 10, eu passo dividindo. Então, o calor específico no estado líquido é 0,1 caloria por grama Celsius. Ah, deu o mesmo valor. Sim. Tinha que dar o mesmo valor? Não, não era obrigatório, mas pode dar o mesmo valor. Pessoal, entenderam o exercício? Vocês entenderam que esse capítulo 4 aí fala de mudança de estado e nós já tínhamos trabalhado mudança de estado? O que nós não tínhamos trabalhado era o diagrama de fases. Eu mostrei hoje, fiz exercícios. Alguém quer perguntar alguma coisa?